Curiosidades TDAH fora da caixa. Vamos falar como adaptar a criança TDAH na escola. Eu sei que é um tema que, para vocês pais, é um desafio. Se para mim é um desafio, para vocês também é. Vocês não se esqueçam que eu sou mãe de uma criança com TDAH. Hoje já é um jovem, né? A partir dos 13 anos eles já são pré-adolescentes. Mas que sofrem os mesmos dilemas, as mesmas dores, mas de formas diferentes. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que os filhos de vocês eles têm uma coisa que se chama individualidade. Cada criança é única. Não existe uma criança igual a outra. As características do TDAH, elas são características que a gente vai identificar na criança. Mas a criança tem suas individualidades. E nós temos que aprender a nos portar no lugar da criança. Então, agora, nós vamos começar falando primeiro o que é TDAH. Muitos pais vêm aqui e falam assim, tá, mas não estão falando de TDAH, estão falando de adaptação, mas o que será? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu caí de paraquedas? Me mandaram entrar lá, escutar a live dela, que um amigo do amigo mandou chegar lá. Vamos lá. Transtorno de hiperatividade, impulsividade, déficit de atenção. Hiperatividade, aquela criança que não consegue parar nem um minuto na cadeira, corre o tempo todo. Ela está sempre com uma sensação de que ela não consegue ficar quieta. Ela tem uma instabilidade, um hiperaceleramento interno e até mesmo cerebral. Impulsividade, ela fala sem pensar, ela é impulsiva, ela não age com pensamento, ela reage muito prontamente às situações postas a ela. Ela reage às situações com impulsão, então ela acaba surgindo conflitos sociais muito fortes com a criança impulsiva, ela tem dificuldades de relacionamento, muitas vezes por causa disso, e isso causa transtornos muito graves dentro da escola. E o déficit de atenção. O déficit de atenção é quando nós estamos vendo a criança, né, ela está lá copiando a matéria, caiu uma caneta e a criança... Aonde foi? A professora seguiu dando a matéria, bababá, e ele tá lá. Aí ele lembrou que ele tinha um jogo para jogar, e aí ele já se distraiu, e a professora nisso já passou meia hora. E a professora aí, ele fica viajando, assim. Quando ele volta, já passou uma hora quase, né? E simplesmente ele foge a atenção daquilo que ele estava fazendo, que era importante. E quando ele tenta retomar, ele não consegue, porque simplesmente ele fugiu a atenção daquilo que ele precisava, ele desfoca e ele não consegue focar a sua atenção no momento necessário. Ele tem uma disfunção de atenção, tá? Uma disfunção de atenção. Então, essas questões que a gente tem que entender o que significa, né, quando a gente fala em TDAH. Porque senão a gente está aqui falando TDAH, e ninguém sabe nem o que eu estou falando. Né? Vamos começar a se situar primeiro para entender o que as crianças passam quando tem TDAH. Aí, junto do TDAH, a gente fala que o TDAH é o tronco, né? A raiz da essência do problema. Vem o que a gente chama de galhos, que são as questões das dificuldades de aprendizagem em primeiro lugar. Descalculia, vinculado à matemática, problemas com números, às vezes não sabe o que é direita e esquerda, não consegue ter compreensão de relógio, tem dificuldades com os números, não consegue ter a compreensão real dos números, troca os números, grandes problemas nos cálculos matemáticos, porque muitas vezes inverte os números. Descalculia, vinculada à questão do português, come letra, não consegue escrever da maneira certa, tem problemas na leitura, na dislexia, desculpa, não é descalculia é matemática, é dislexia. Tem problemas na leitura, tem que repetir a leitura várias vezes. A pessoa disléxica ela tem uma dificuldade grande nesse sentido, principalmente na escrita. Come letras com muita facilidade, não percebe quando está comendo as letras. Disgrafia. A pessoa faz aquela letra que é ilegível, né? A letra de médico, que a gente diz, né? E essas questões são focadas muitas vezes para as dificuldades de leitura, a pessoa não consegue fazer a estabilidade do foco na leitura, concentração e aprendizagem. Tem a questão da fonoaudiologia, que às vezes a criança ela não consegue fazer a captação adequada do som para fazer a aprendizagem, porque a captação do som não chega de forma adequada para esse tratamento fonoaudiológico. Tem a questão ortóptica. Então, tem várias situações
que a gente chama de tronquinho, não é o tronco, né? A gente chama de galhos da árvore do TDAH, na função da aprendizagem vinculada à escola. Vamos lá na escola. E aí nós temos as outras coisas, né, que são vinculados ao TDAH, mas que não são vinculados à aprendizagem. São vinculados às questões emocionais, como ansiedade, crise de ansiedade, depressão, bipolaridade, crise de pânico, que também são oriundos do TDAH por causa dos problemas de reflexos de sociabilização, dificuldade de sociabilização, dificuldade de estar dentro do ambiente escolar, uma série de coisas que também vêm em decorrência do TDAH. Só que quando os médicos vão tratar, eles tratam a causa e não tratam a origem. Porque, por exemplo, se chega lá no médico uma criança com síndrome do pânico, às vezes ele não sabe que o problema, a origem é o TDAH, vai entender isso só depois. Mas ele acaba tratando a síndrome do pânico e não buscando a raiz da origem, que é o TDAH, porque, na verdade, aquela síndrome do pânico, ela vem decorrente de um trauma causado por um problema emocional, que a raiz é a dificuldade que ele teve dentro da escola pela vivência do TDAH, tá? São apenas exemplos para vocês se situarem na questão da dificuldade e dos problemas que a gente tem do TDAH na escola. Por que eu falei tudo isso? Olha, levei 10 minutos para falar isso tudo. Agora que eu falo rápido. Duvido alguém que fale mais rápido do que eu, porque eu tenho TDAH e eu falo que sou uma tagarela igual a qualquer criança com TDAH impulsivo. Falar rápido é uma característica de quem tem TDAH, tá? Seguinte, para vocês formarem uma coisa que se chama empatia. Se pôr no lugar dos filhos de vocês. Coloquem-se as vestes dos filhos de vocês agora. Vocês conhecendo os filhos de vocês e entendendo eles, entendam eles, vocês sabem como eles são. E entendam os que eles estão sofrendo dentro da escola diante das limitações deles. Digamos que a limitação deles é uma questão vinculada à sociabilização com os colegas. Eles têm uma exclusão com os colegas porque eles não conseguiram se sociabilizar com os colegas decorrente da impulsividade. Digamos que quando chegou lá no ambiente da escola, eles começaram a tentar se sociabilizar, mas eles foram muito impulsivos, eles tentaram coordenar brincadeiras, ou eles simplesmente interromperam a fala do colega, ou eles não tiveram sensibilidade no meio do ambiente, e começaram a ser repelidos pelos colegas, e começaram a, tipo assim, a ter aqueles colegas conversando no cantinho assim, e eles ficaram repelidos. Qual foi, nesse caso, o pior momento do colégio para essa criança? Né? Nesse caso, para esse tipo de criança. Eu duvido que para essa criança o horário do intervalo seja um momento agradável. Cada criança é um caso. Aquela criança que é super sociabilizada, que tem uma característica que o TDAH ajuda na sociabilização, o intervalo é, eba, corre, vamos! Vamos lá, ia correr, pular, fazer cerca. E aí ele pegou, conseguiu vários amigos e ele é criativo. E aquela hora do recreio é uma maravilha para ele. Escuta, as crianças têm individualidades diferentes. Então, nós temos que nos colocar no papel dos nossos filhos. Quais são os problemas que os nossos filhos enfrentam na escola? Nós estamos falando adaptar a criança à escola. Qual é o real problema do seu filho na escola? Primeiro ponto, saber isso. Para saber isso, você tem que se pôr na pele da sua criança. Então, você tem que entender o que ele passa, qual é o problema dele. O problema dele é de sociabilização? Sim ou não? Eu não posso dar essa resposta, só você pode. Tá? Segundo ponto, o problema dele está sendo falta de atenção para copiar as matérias do quadro, porque ele não está conseguindo concentração, porque nem sempre o TDAH envolve as três coisas. Às vezes ele pode ter só impulsividade e hiperatividade e não ter déficit de atenção, não ter problemas nesse sentido. Ou ele simplesmente não consegue parar quieto na cadeira, ele tem que ir no banheiro toda hora, ele não consegue ficar ali, aquilo ali é uma tortura para ele ficar dentro da sala de aula. Daqui a um pouco, ficar na sala de aula é torturante para essa criança. Estar ali é um dos momentos mais terríveis. Aquelas 2 horas que ele tem que ficar parado na cadeira, não tem nada pior do que isso para aquela criança, porque ele não consegue, ele precisa fazer algo ativo.
Para ele ter que ficar numa classe sentado para aprender é algo que para ele é uma tortura. Ele aprende de N formas, mas não sentado. Ele tem uma cognição, mas sentado na cadeira é um problema. Então, o que fazer para ele manipular algo, né? Qual a técnica de manipulação até ele conseguir formar uma forma de conseguir autodominar essa emoção, para ele conseguir acalmar essa intensidade dele, para ele poder formalizar isso aí. Qual é o real problema? Só que o que acontece? Os pais acham, aí eu vou colocar, não é nem culpa dos pais, nem culpa da criança, é neurobiológico, gente. Uma questão cognitiva comportamental neurobiológica. E eu vou mostrar o desenho aqui, tá? Não venham me dizer que a criança faz isso porque ela quer. É uma disfunção cerebral, né? A parte do neocórtex frontal, existe a disfunção. Então, se existe a disfunção, não é culpa dos pais porque não souberam educar a criança. Parem de se culpar, porque a maioria dos pais chegam para mim, as mães, dizendo: a culpa é minha, eu fiz alguma coisa errada. Não, tu não fez nada de errado, tá? Ou a criança é um problema, essa criança tá fazendo tudo errado, eu já não sei mais o que fazer com essa criança, porque essa criança não para. O que eu faço com ela? Então, o que acontece? Às vezes, as pessoas começam a acreditar e entrar naquela crença de que o problema é ou a culpa da mãe e do pai, ou a culpa da criança, e não entendem que é uma questão neurobiológica. É neurobiológico. Então, nós temos que entender que quem tem TDAH aprende de uma forma diferente. E aí vem a questão, como adaptar a criança à escola? Porque nós não podemos simplesmente achar que os nossos filhos não vão participar da escola. Eles vão integralizar o sistema escolar. Infelizmente, ainda tem algumas escolas que, graças a Deus, já começaram adaptações de alguns métodos, mas financeiramente, nem todos os pais têm condições de aplicar as metodologias mais adequadas às crianças com TDAH. Algumas escolas já têm metodologias mais adequadas à forma de aprendizagem de uma criança com TDAH, mas a maioria não. É sala de aula, quadro, professor. Ponto. E isso é uma metodologia que vem padrão de séculos. Séculos, tá? E nós temos que entender que a criança, o aprender, ele vai além da escola. O aprender se aprende de N maneiras e de N formas. O aprender se aprende todos os momentos. A cognição, a mente, o fluxo, aprende-se de N formas. Só que se tem que fazer com que a criança que tem TDAH ingresse no fluxo de aprendizagem para que aquilo fique leve, sutil, agradável. E para isso tem que se utilizar de técnicas para que ela consiga que aquele momento da escola não fique mais tão pesado, fique o mais agradável possível. Já que nós não podemos mudar a escola, vamos adaptar os nossos filhos e, dentro do processo, fazer com que o momento da escola seja o mais agradável possível, ensinando técnicas para eles conseguirem se adaptar à escola. E para isso, trabalhando com eles, todas as formas, identificando qual é o maior problema, qual é a melhor habilidade. E em técnicas que se formam num passo a passo. Não adianta a gente chegar aqui e dizer para vocês que nós vamos mudar a escola. Se fosse assim, o Brasil já tinha mudado a escola há 30 anos atrás, como todo mundo promete que vai mudar a educação. Não é assim. As escolas têm esses padrões, né, que em todos os anos e regimes, tem o regime de ensino dessa forma, e o que nós vamos fazer é, já que a criança com TDAH ela tem um problema comportamental disfuncional diferente, nós vamos adaptar a criança, ensiná-la e conseguir acalmá-la nesse processo. Porque não adianta, para transformar a aprendizagem, a gente, digamos assim, como um bônus e como algo importantíssimo e necessário, a gente precisa acalmar ela no processo para ela conseguir a aprendizagem. Então, é esse o processo. E tem um passo a passo a ser cumprido. Passo a passo que a gente cumpre nessa metodologia. E aí os resultados vêm.
E aí a gente diz assim, é algo complexo? É algo impossível? É algo que não se faz? Digo, não, é simples, é prático, é viável e é possível. Só que exige uma coisa, constância dos pais, autorresponsabilidade do aluno e participação da escola, porque querendo ou não, a escola faz parte do processo. Eu sempre brinco que é um trinômio, exige um trinômio, e aqui eu vou fazer o triângulozinho de novo, onde as três partes são responsáveis pelo processo da educação. Os pais numa ponta, o aluno na outra e a escola na outra. E os três são responsáveis da mesma forma pelo processo de aprendizagem dos filhos. Ninguém pode fugir desse processo. Nem o aluno, gente, mesmo ele tendo TDAH, a gente pode tirar dele a autorresponsabilidade pela aprendizagem. Porque eu já vi muita gente, meu filho tem TDAH, pobrezinho. Eu vou tirar dele a autorresponsabilidade. O que acontece? A criança não aprende mais. Eu sou o coitadinho. Não, não é assim que funciona, tá? Ele continua sendo autorresponsável pelo processo de aprendizagem dele. Porque ele tem que fazer as coisas e tem que ter consciência do porquê que ele realiza. Os pais são fundamentais no processo. Sem eles, as coisas não andam. E os profissionais, que é educação, que é a escola, os profissionais diante do TDAH, psicólogos, psicopedagogos, neurologistas, todos os técnicos que estão envolvidos no processo educacional da criança. Então, não tem como fugir. Então, nisso se forma a aprendizagem. E aí, como que nós vamos adaptar a criança? Primeiro, resolvendo o primeiro passo. Qual o maior problema da criança hoje dentro da escola para ela ser adaptada? Se o problema dela é ir 8 vezes no banheiro, 8 vezes no banheiro significa que o maior problema dele é que ele não consegue ficar dentro da sala de aula. Então vamos descobrir o motivo. Filho, qual é o motivo que você não fica na sala de aula? Eu não quero copiar. Mas você precisa da matéria no caderno para passar de ano, certo? Certo. Tá. O que nós podemos fazer para que você consiga copiar? Eu tenho uma inquietude, o meu corpo precisa se mexer, eu preciso de alguma coisa. Já passei por isso e eu tô falando por experiência própria. Comprei um brinquedo de manipulação bem pequeno, até para a professora não ver, porque a professora teve uma vez que tirou do meu filho. Que era de encaixe, que ele montava e desmontava bem pequenininho, porque aquilo era o que acalmava ele. Agora tem algumas bolhas que eu até comprei uma bolinha pro meu filho de ficar mexendo, assim, sabe? Aquilo faz com que ele acalme completamente esse processo do... Vocês me desculpem, mas é exatamente assim que a criança fica. A criança fica assim, ó. Tá? Eu não tô falando mentira, não. Aí o que acontece? Ele manipula aquilo em silêncio, coisas que são silenciosas. E ele manipula aquilo em silêncio e aí ele começa o processo de... Tem várias técnicas, né, que a gente ensina a criança, começa a copiar e manipular aquilo. Copiar e manipular aquilo. Resultado. De 8 vezes vai diminuindo para 4, 2, nenhuma. Né? Ninguém vai sair do 8 para o 0. Mas tem efetividade. Entende? Porque é real. O que a mãe falou ali 8 vezes ir ao banheiro, eu entendo essa dor. Já passei por ela. Então, tem que ver o processo, como fazer. Isso assim, é um pedacinho da técnica. Eu quero que vocês me entendam. Isso é só o que eu tô falando, é um brinquedinho de manipulação que a gente usa com várias outras coisas que a gente ensina a criança. Mas é puxar a criança e ver qual é o problema para adaptar. E isso é um detalhe da adaptação. Um detalhe da adaptação. Porque a criança, para aprendizagem, ela tem que ser adaptada ao molde que ela está. Porque se nós fôssemos fazer o ideal, olha bem, o ideal seria o quê? Nós termos escolas com métodos diferentes, diante que a criança aprende de uma forma completamente diferente de uma criança típica. Tá? Mas as metodologias para criança com TDAH, elas são superior à forma de aprendizagem. Inclusive, elas fazem a criança ficar acima da média. Porque a criança com TDAH, ela fica acima da média. É isso mesmo que eu estou falando para vocês. Elas aprendem de uma forma que elas têm uma vantagem em cima das crianças que são normais. Isso é real, isso é comprovado, tá?
Só que porque a aprendizagem delas é diferenciada, elas veem o mundo de uma maneira criativa e diferente. E para o mercado de trabalho de hoje, ninguém mais quer que as pessoas apenas vejam o que todo mundo vê, elas querem que as pessoas vejam o que ninguém vê. Exatamente. As pessoas não querem mais generalistas, as pessoas querem especialistas. As pessoas querem aquelas pessoas que sabem especificamente algo e que enxergam além da curva. Quem tem TDAH, com certeza, tem essa característica. Então, a criança ela fica acima da média, ela consegue gerar aquela habilidade de conseguir ver além, desde que lá na fase infantil ela consiga ser trabalhada de maneira correta. E é isso que a técnica faz, trabalhar de maneira certa a habilidade da criança. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que a adaptação da criança na escola é possível. Mas o primeiro passo é descobrir qual é o maior problema da criança na escola hoje. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, fazer o processo. E o terceiro passo é fazer a criança gerar da dificuldade de transformar em habilidade, fazer ela ficar acima da média. E isso a gente consegue. De uma maneira simples e prática. O meu filho fica brincando na sala, fazendo vários movimentos, correndo e derrapando. Isso é típico das circunstâncias da hiperatividade, exatamente o que nós estávamos conversando aqui, tá? E aí a adaptação é exatamente o que nós estávamos falando. É ver o que está acontecendo para fazer uma forma de acalmá-lo no processo. Como? Tem um processo para fazer isso. E uma série de circunstâncias que tem que trabalhar a criança. Minha filha odeia copiar, sempre fala que está cansada. Passou uns 10 minutos e depois começa a tortura para fazer as atividades. Aí são as técnicas vinculadas às tarefas escolares, né? E as técnicas de copiar. Tem uma série de coisas que nós fazemos, vinculados tanto ao copiar quanto às tarefas, que fazem com que a criança, que a gente chama de incentivos de maneira correta, né? Junto com outras técnicas que faz com que a criança, numa metodologia, ela vá aprendendo a fazer isso o menos tempo possível para não cansar. Porque o que acontece? A criança ela fica lá e aí ela vira realmente uma tortura. Por quê? Porque o que ela poderia fazer em 5 minutos, ela leva 1 hora sentada e não faz. E aí, quando ela aprender a fazer com a técnica do hiperfoco em menor tempo possível, de forma efetiva, e ela entendendo que o resto do tempo ela vai poder utilizar para fazer aquilo que ela ama, e ela tendo o incentivo correto, ela vai conseguir executar as tarefas de uma maneira rápida e eficaz. A escola faz a maior pressão na gente. Eu me sinto mal sem saber o que fazer. Minha filha tem 7 anos e não sabe ler ainda. Ela está na fase da alfabetização, uma fase bem complexa, mas você tem que entender uma coisa. A culpa não é sua. Procurar os profissionais, como eu sempre indico, neuropediatra, passar pela psicoavaliação e, mesmo que não tenha laudo e avaliação, nós indicamos já começar o processo desde a origem, porque o processo é independente do laudo e avaliação. Aqui você vai entender tudo sobre o que está acontecendo para você poder chegar no profissional e já ajudar a sua filha, tá? Mas, acima de tudo, a culpa não é sua. É uma questão neurobiológica. Os professores gostam muito de achar que o culpado, o mal do mundo é os pais. Não. Às vezes, o que nós precisamos é saber como lidar com a criança e entender o processo do aprender da criança. Nem todos aprendem da mesma maneira. Nós somos seres humanos diferentes e únicos. Cada um tem uma forma de aprender. A Isis diz que é isso mesmo. O meu tem 4 anos e meio, foi diagnosticado, tem muita dificuldade de fazer as tarefas, uso todos os recursos possíveis para que ele faça o que eu para que ele faça sem que eu surte. Às vezes, paro, respiro e volto mais tarde. É exatamente o que eu estou falando. Esse processo do exercício da tarefa é a técnica que nós utilizamos, é justamente para que não aconteça isso. Fique horas nesse processo, aonde você se desgasta muito com a criança, justamente por quê? Porque a criança ela não está tendo o estímulo certo para a execução. Por isso que a gente tem várias técnicas para que isso não aconteça. Mas não é uma coisa só, como eu disse, é uma série de coisas para que chegue nesse momento e ela execute com eficácia. Menos tempo, consiga aos poucos ir reduzindo os tempos das tarefas e fazendo com eficácia, tá? Aí é a parte da tarefa escolar. Ela pega o estojo, morde o lápis, quebra todo, toda hora tem que comprar materiais novos e não tem cuidado com... Ó,
Isso é característica de uma criança TDAH. Tá? Principalmente meninas. Meninas, as mães acham que as meninas vão ser diferentes dos meninos, isso é característica de menino. Não. Isso é característica de uma criança TDAH, desorganização da mochila, perder materiais. Isso tudo faz parte do processo. E nós precisamos entender que os materiais da menina parece uma bagunça mesmo, porque ela está desorganizada aqui. Então, o que está acontecendo aqui está acontecendo dentro da mochila, tá? E é um processo que ela está recém com 7 anos, ela está precisando de auxílio. Então, por isso que realmente o treinamento de pais é para que você entenda o que está acontecendo com ela. Quando a gente fala em partner training, que é treinamento de pais, que é isso que a metodologia ensina, é para que você, mãe, consiga entender o que está acontecendo. Um beijo!